E aí galera, beleza? Mais uma aula de termoquímica para vocês. Hoje veremos o que é entropia, um assunto relacionado com física, biologia e várias situações do nosso cotidiano. Essa é a quinta aula do curso, então se você estiver gostando do conteúdo, não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a divulgação e assim poderei levar a química para mais e mais pessoas. Dito isso, vamos para a aula de hoje. Começaremos então a conceituar o que é entalpia. O grau de desordem no sistema é representado por uma quantidade termodinâmica denominada entropia. Quanto maior a desordem, maior será o valor dessa grandeza. Ou seja, a entropia ela nos mostra a quantidade de desordem que tem no sistema. Quanto mais desordem tiver esse sistema, maior vai ser a entropia. Ele também é uma função de estado igual à entalpia, que nós vimos anteriormente. Ou seja, ele também vai respeitar a lei de Hess, que foi assunto da última aula. Os estados intermediários não são relevantes, apenas importa o estado inicial e final, apenas a entropia final e inicial. Em qualquer processo, existe uma tendência de aumentar o estado caótico do sistema. Existe uma tendência no universo de aumentar o caos, de aumentar o nível de entropia. Mas por que isso acontece? Por que isso é espontâneo? Aqui na figura, a gente vê, né, um sistema que está separado, né, um lado A e um lado B, e tem várias partículas no lado A. Se a gente tirasse essa válvula, o que você ia me responder? O que ia acontecer? Provavelmente, você ia pensar que essas bolinhas que estão do lado A, eles iam para o lado B, até ficar, de certa forma, homogêneo. Mas por que isso acontece? A gente vê isso em biologia, em física também, quando a gente vê membrana, essas coisas. Por que espontaneamente eles vão do lado A para o lado B? Até ficar, de certa forma, igual. Metade das partículas vão para o lado A e metade para o lado B. A resposta disso seria a probabilidade. A distribuição caótica, desorganizada das partículas, ele é muito mais provável de ocorrer do que a probabilidade dos movimentos serem feitos de maneira ordenada. É muito mais provável que as bolinhas fiquem dos dois lados do que eles ficarem apenas do lado A ou apenas do lado B. O mais provável em dois compartimentos é que haja uma divisão igual, metade para um lado e metade para o outro. A probabilidade de duas partículas ficarem apenas um dos lados é de 25%, enquanto a probabilidade de ficar um em cada lado é de 50%, ou seja, é muito mais provável eles ficarem em lados diferentes do que eles ficarem no mesmo lado. E quanto maior for o número de partículas, 6, 10, 1000, maior vai ser essa diferença. Vai ser muito mais provável a gente encontrar as partículas dos dois lados do que todas elas em apenas um. Isso a gente viu de forma espontânea como isso acontece. Mas nós podemos aumentar essa desordem, esse caos, de uma maneira indireta, não espontânea. A gente vai ver como nós podemos fazer isso. Se dermos calor ao sistema, ou seja, aumentar a energia dele, nós estaremos também aumentando a entropia, pois uma vez que as partículas tiverem mais poder de movimento, elas vão se dispor de uma maneira mais desorganizada do que se houvesse pouca movimentação. Se elas tiverem mais poder de movimentação, elas vão provavelmente agir de uma maneira mais caótica, ou seja, vai aumentar a entropia. No estado de zero absoluto, no estado de zero Kelvin, as partículas possuem nenhuma movimentação, elas ficam estáticas. Ou seja, a entropia ela é mínima nesse sistema, porque não há nenhuma movimentação, não há um nível de desordem nele. Mas quando a gente aumenta a temperatura, elas vão se movimentar e vai acabar tendo um estado caótico nele. Aqui nós temos dois estados, o de baixa entropia, que as partículas estão paradas, né, tem apenas verde e laranja, né, separados, e na alta entropia elas acabaram se mexendo e acabaram se misturando, né, ficaram em uma forma desorganizada, de uma forma que a desordem aumentou. A desordem aumentou, a entropia também. Ou seja,
A quantidade de calor dada ao sistema, ela é diretamente proporcional ao aumento da entropia. Se eu quiser aumentar a entropia de um sistema, basta dar calor a ele. A entalpia, ela também, assim como a entalpia, que a gente viu nas aulas anteriores, é uma função de estado. Ou seja, a entalpia do estado gasoso, ela vai ser maior que a entalpia do estado líquido, que vai ser maior que a entropia do estado sólido. Por que isso acontece? Porque em gás, né, quando as moléculas estão no estado gasoso, elas permitem uma maior movimentação. Maior movimentação vai ter uma menor organização. Maior vai ser a entropia. Quando a gente estiver falando de um sólido, ele vai estar mais agrupado. Então vai ter uma menor movimentação, ele vai ficar de uma maneira mais ordenada, mais organizada, e menor vai ser sua entropia. Segundo a termodinâmica, como a gente viu, a entropia ela sempre tenderá a aumentar. O universo ele sempre vai tender ao estado de maior caos. Logo, as moléculas, dependendo de onde elas estão, né, no ambiente delas, tentarão chegar a estados de maior entropia, como o gasoso. Se, por exemplo, algumas moléculas estão no estado líquido, elas vão tender ao estado gasoso, pois é um estado mais caótico, onde a entropia é maior. Isso nós podemos ver nas salinas. Nas salinas, a água líquida ela se encontra no ambiente ideal para chegar a um estado de maior entropia naturalmente, saindo do estado líquido para o estado gasoso. A água que se encontra nas salinas, ela acaba evaporando, ela acaba virando, né, água em estado gasoso em forma espontânea, porque a tendência da entropia é aumentar. Então, a tendência da água líquida é ir para um estado de maior entropia, um estado gasoso. Existe mais um processo que você conheça, que aconteça isso, que aconteça essa entropia aumentar de uma forma espontânea? Eu não preciso dar calor para as salinas para elas virarem água em estado gasoso. Naturalmente, elas vão para o estado gasoso porque tem uma tendência da entropia dela aumentar. Tem reações, como nós vimos nas salinas, que elas acontecem sem nenhuma ajuda externa. Os processos que levam à diminuição da energia de um sistema tendem a ser espontâneos. O sistema ele sempre tende a ficar mais estável possível. Ou seja, com uma menor energia, ele pode ficar de uma maneira mais estável, de uma maneira mais segura. Aqui no exemplo tem um ciclista descendo uma ladeira. Se ele ficar no limiar da ladeira perto de descer, ele não precisa fazer nenhuma força, nenhum movimento para poder descer a ladeira, porque leva uma diminuição da energia potencial. A energia em cima da ladeira é maior do que a energia embaixo da ladeira. Então, o ciclista ele não precisa fazer esforço para poder descer ela. É um processo, então, espontâneo. O processo contrário, ou seja, subir a ladeira, ele não é espontâneo. Não adianta o ciclista ficar no pé da ladeira, que ele não vai subir automaticamente com ela. Ele precisa empregar alguma força para conseguir subir ela. Ou seja, o que nós vimos na aula de hoje? A variação da entropia ela é proporcional à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a variação da entropia. A entropia também ela é ligada ao estado. A entropia no estado gasoso é maior do que no estado líquido, que é maior do que no estado sólido. O aumento da entropia ela depende tanto da entropia final quanto da inicial. Um aumento de 20 Kelvin, por exemplo, pode ser uma variação muito pequena para um sistema que está a 3.500 Kelvin, a 4.000 Kelvin. Vai ser uma variação muito pequena, mas pode ser um aumento incrível, muito grande, a outro com uma temperatura de apenas 1 Kelvin, perto de 0 Kelvin. Matematicamente, para os cálculos, a entropia ela pode ser calculada como a divisão da quantidade de calor, né, o ΔQ, pela temperatura absoluta, o T, certo? Agora que nós já vimos a teoria a respeito da entropia, vamos para um exercício de fixação. Assinale a alternativa que está incorreta no que concerne a entropia. A entropia de gases
é geralmente maior que a dos líquidos, a entropia de líquidos é geralmente maior que a dos sólidos. Bem, o que foi falado na letra A é verdade. Como a gente viu aqui no slide anterior, a entropia do gás é geralmente maior que a do líquido e a do líquido é geralmente maior do que a do sólido. Então a letra A ela está correta. Então não é a alternativa que a gente está procurando. A entropia normalmente aumenta quando um líquido puro ou sólido dissolve em um solvente. Esse aqui também é um exemplo que a entropia aumenta. Imagina, por exemplo, que você pega um copo d'água e você pega uma pitada de sal e você coloca nesse copo d'água. Inicialmente, a área do sal, né, quando ele encosta na água, é pequena, só que ele vai acabar se movimentando, ele vai acabar se dissolvendo em todo o líquido, gerando então uma desordem, né, uma desorganização. Anteriormente ele estava junto, né, em forma de cristal, mas depois ele acabou se movimentando e acabou agindo de uma maneira desorganizada, ou seja, aumentou a entropia. Então, nesse caso, na letra B, ele também é uma alternativa correta e não é o que a gente procura. A entalpia, ela aumenta quando um gás dissolvido escapa de uma solução. Isso também vai ser igual à letra B. O gás, quando ele está preso, ele não pode fazer muita movimentação, mas quando ele escapa dela, ele pode se movimentar pelo ambiente, ele tem um grande alcance de movimentação. Ou seja, a probabilidade dele alcançar um estado de desordem é maior, ou seja, a entropia também vai aumentar. A entropia do universo está aumentando continuamente. Sim, como a gente viu também anteriormente, a tendência do universo, a tendência da entropia é sempre aumentar. Ou seja, a entropia do universo ela está sim aumentando continuamente. O caos está aumentando no universo, então a letra D também é correta. Agora na letra E, a entropia de um processo complexo é a soma das entalpias simples desse processo. Não, como a gente viu, a entropia ela é a variação entre a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes, a final menos a inicial. Então, ela é a alternativa incorreta, que é a alternativa que a gente procurava. Ou seja, a resposta dessa questão é a letra E. Então é isso, pessoal. Mais um conteúdo de termoquímica finalizado. Agora que já exercitamos a teoria, vou deixar alguns exercícios com gabarito na descrição. Não deixem de fazê-los para fixar bem o conteúdo. Se essa aula te ajudou, esmaga esse gostei e se inscreve no canal para receber todos os conteúdos que estarei postando semanalmente aqui. Bons estudos, espero vocês na próxima aula.